entrevistar a advogada Flora, que irá nos tirar algumas dúvidas sobre um tema muito importante, que é a fake news. Flora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde. E Flora, o que é a fake news? As fake news que ganhou certa tecnologia nada mais é do que notícias falsas, né? Porque ao longo dos anos a gente vem acompanhando esse desenvolvimento maior e ganhou essa tecnologia em razão da potencialidade das redes sociais, de tornar mais público, com uma gama maior, essas notícias falsas. Então, em suma, uma fake news seria isso, né? A propagação de notícias falsas, ser uma fonte jornalística por trás ou um estudo científico que comprova aquela informação. Sim. E qual é o objetivo de quem cria ou espalha uma fake news? As fake news, elas podem ter diversos campos, né, para atingir. Pode ser atingir a honra de uma pessoa específica, ao propagar uma notícia falsa sobre aquela pessoa, ou a um grupo social de forma geral, ou a sociedade como um todo, quando a gente vê as fake news no âmbito eleitoral, né, vindo de partidos políticos ou de agentes públicos que querem propagar para tirar votos daqueles grupos sociais ou algo do tipo. Então, pode ter essas duas vertentes, né? Uma coisa mais direta a uma pessoa ou a um coletivo. Sim. E existe alguma lei que criminaliza a fake news? Hoje, no Brasil, né, houve um avanço ao longo do tempo em razão à lei do Marco Civil da Internet, em 2014, e o avanço em resoluções. Não existe uma lei específica de combate à fake news, mas as leis existentes no Brasil possuem artigos quanto à publicação de notícias falsas, seja o artigo que foi incluso em 2019 no Código Penal, como no Marco Civil da Internet e no próprio Código de Processo Civil. Então, a gente vê, e também, né, no âmbito do direito eleitoral, a gente vê artigos inseridos nessas leis, mas não existe uma lei específica para as fake news. É algo que se busca, né, com um avanço cada vez maior dessas notícias, tornar uma lei específica, mas já é um avanço muito grande, ela está inserida na legislação brasileira. Mas existe alguma punição para quem comete esse crime? Sim, existe. Se for uma coisa de ordem civil, a pessoa pode ser punida dentro das classificações de crime contra a honra ou alguma responsabilidade civil. Se isso envolver agentes públicos, agente político, como deputados, vereadores, pode envolver os crimes de responsabilidade disposto no direito eleitoral, né? Quando você usa do seu cargo, contratando empresas para espalhar fake news sobre outros candidatos ou algo do tipo. Então, tem essas punibilidades no âmbito eleitoral e no âmbito civil também, no Código de Processo Civil. E, assim, a gente sabe que a fake news ganhou grande força durante esses anos, mas é algo recente ou sempre existiu? Quando a gente fala assim, notícias falsas, a gente vê que isso sempre existiu, né? Na sociedade como um todo. Isso ganhou-se mais força à medida que a internet e as redes sociais foram crescendo, né? E aí a gente pegando, por exemplo, uma análise no âmbito eleitoral, que a gente pode fazer um marco temporal mais definido, a gente vê em 2014, na eleição nacional, que aquele já começou a ser inserido por meio de robôs que iam espalhando as notícias. As eleições de 2016 nos Estados Unidos tiveram uma grande força das fake news para a eleição do Donald Trump. E aí que no Brasil a gente viu muito fortemente em 2018 e agora em 2022, né? Então não é algo recente, mas que vem ganhando mais força na última década, vamos dizer assim. E como isso pode afetar a sociedade em geral? Bom, a partir de que envolve a coletividade, a gente pegando aqui no âmbito eleitoral, que é para se votar, a partir do momento que se influencia de forma negativa com notícias falsas o voto de uma pessoa, a gente já está atingindo a coletividade como um todo, né? Além de atingir diretamente a você, se for uma fake news sobre você, ao atingir um coletivo, atinge a sociedade como um todo. Então, essa é a grande questão, né, no combate à desinformação online, na internet, é isso. Né? Sim. E como nós podemos identificar a fake news e combater isso? Pronto, essa pergunta é bem interessante porque constantemente, né, os órgãos públicos fazem campanhas de divulgar por meio de resoluções para identificar uma notícia falsa, mas aqui a gente analisando rapidamente que a gente pode pontuar aqui. Sempre é bom entender o sítio, né, o site, a origem daquela informação, porque muitas vezes botam como um site governamental, mas que não é, que não possui o VR.
ver as matérias, às vezes são títulos muito sensacionalistas, quando você abre a notícia sobre outra informação, ver as fontes dessas notícias, porque geralmente as notícias não são assinadas por nenhum jornalista, ou não possuem fontes jurídicas ou jornalísticas em si. Então, aí, por meio disso, a gente vai identificar naquele site. A primeira vez que você entra nele, é um site já de renome que costuma gerar informações, né? Então, aí nisso a gente vai identificando. Sim. Então, foi isso, Flora. Muito obrigada por tirar algumas de nossas dúvidas. Espero que tenham gostado. E foi isso. E hoje irei entrevistar a Bruna Rafaela, que é assistente social, que irá nos tirar algumas dúvidas sobre o que é fake news. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, como Lígia adiantou, meu nome é Bruna Rafaela, sou assistente social, formada pela UERN desde 2019. Então, Bruna, o que é fake news? A fake news, ela é, como definição, é a propagação e divulgação de notícias falsas, né? Nós, assistentes sociais, atribuímos a fake news como um fenômeno dado pela sociedade moderna, sociedade mais tecnológica. Cada dia mais os jovens estão utilizando as redes sociais, a tecnologia, é isso. E aí o impacto da fake news é tão grande na vida das pessoas que a partir de 2017 foi adotado a nomenclatura fake news no dicionário do Collins, né? Sim, falando nisso, como é que pode impactar na sociedade? Isso, é uma pergunta muito boa, inclusive. Para nós brasileiros e mais predominantemente aqui da região potiguar, nós temos grandes exemplos disso. O primeiro exemplo que a gente não poderia deixar de citar é a questão do suicídio do filho da cantora Vaqueira Santos, aquela, acho que todo mundo conhece, né? Vaqueira Santos é aquela cantora de forró. O filho dela cometeu um suicídio devido a uma fake news propagada. Ele tinha a intenção apenas de divulgar um vídeo no TikTok com um amigo, o melhor amigo dele desde a infância, uma amizade, uma brincadeira. Esse vídeo fez essa propagação gigantesca na vida desse jovem, que só tinha 17 anos. E aí repercutiu de forma muito negativa, acusaram ele de ter um relacionamento homoafetivo com esse melhor amigo dele, e a chacota na escola, na família, e ele infelizmente veio a cometer um suicídio devido a essa falsa notícia, essa fake news propagada. Outro exemplo, agora para a nossa realidade brasileira, né? Nós vimos que em 2018 teve a questão da Covid-19, a propagação da fake news de medicações que não eram comprovadamente científicas, não tinha comprovação científica nenhuma, a Anvisa não tinha liberado, e foi propagado por um governo, certo? Um governo que propagou que a hidroxicloroquina era muito útil para combater a Covid-19, e a gente sabe hoje que aquilo era simplesmente uma fake news e que causou até muitos problemas de saúde para muitas pessoas que utilizaram a medicação. Sim. E então, como nós podemos combater e identificar fake news? Identificar, eu digo assim, sempre pesquisar sites confiáveis, certo? E antes de divulgar ou compartilhar com um coleguinha, com um amigo ou com um familiar, uma notícia que vocês tenham um cunho que poderá repercutir muito, sempre procurar a fonte e também não compartilhar antes mesmo de saber que aquilo é confiável ou não. Hoje em dia nós temos grandes ferramentas na internet, nas redes sociais, que a gente tem como saber se aquilo realmente é confiável ou não. Então, eu peço que vocês sempre pesquisem fontes confiáveis na internet, ok? Antes de compartilhar. Então, muito obrigada, Bruna. Obrigada a você, obrigada pelo convite. E espero que todos tenham